Boa tarde, a paz de Jesus Cristo, uma segunda-feira de vitória, de glória, né? Nesse feriado, oeta glória, homenax priua, nós sabemos que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo está conosco, todos os dias até a consumação do século. Vamos mais um vídeo de aula, de ensino, nessa tarde, trazendo um ensino espiritualmente falando para o nosso relevo espiritual, para que possamos a cada dia estar edificando uns aos outros com essa palavra, como diz ao Senhor, né? Por isso que Romanos capítulo 5, ali em primeiro em diante, vai dizer que a paciência gera experiência, a experiência paciência, depois vai gerar experiência. Então, Paulo, se você for ver as cartas, pelo menos ali um trecho, que ali que está em Romanos, capítulo 7 até chegar ao 8, você vai ver que Paulo está pregando, mas ao mesmo tempo ele está trazendo uma experiência do que ele era antes e o depois. Por exemplo, um trecho que ele diz, tem mais outras coisas que ele estava falando a respeito da lei e tudo, a dos homens e a lei de Deus. Ele diz, o que eu não queria fazer, isso eu fazia, mas o que eu queria fazer, isso eu não conseguia. Então Paulo está falando da força do pecado que ainda estava operando nele. Mas quando Paulo agora entende o profundo e resolve obedecer a Deus, aí em Romanos 8 ele acaba com tudo e ele diz, agora é uma expressão presente, na verdade, decisão de presente, ao dia que chegou que Paulo resolveu tomar uma decisão verídica perante aos homens e perante aos céus. Por isso que Paulo tem um conceito muito forte com Deus naquele tempo, com os homens e com o inferno. Por isso que Satanás disse, eu sei quem é Jesus, não é verdade? E conheço Paulo. Por isso que ele conhece todo mundo. Enquanto a gente não tiver um conceito nos céus e no inferno, a gente não poderá dizer que literal a gente somos libertos nessa terra, porque o mundo está no maligno. Satanás, quando ele não te tira da igreja, ele te associa a ela desfigurado como anjo de luz e como apóstolo, que Paulo identificou isso. Quem é um apóstolo? É o enviado, é o mensageiro, é o que levanta obreiros, é o que prega a palavra, na verdade, é o missionário, etc. Não estou sendo radical, não estou dizendo que é todos, mas naqueles que dão legalidade, que não estão segundo a luz da palavra. Por isso que Jesus venceu Satanás em Mateus 4, dizendo um trecho ali, ele disse, também está escrito. Então, se está escrito que é a palavra de Deus, isso aqui que nós estamos vivenciando, o diabo sai. Mas se nós não estiver vivendo, ou duas coisas, ou ele está na nossa vida como sapatinho de lã, ou ele vai estar ao derredor observando, porque ele parece que ele gosta disso, mas ele gosta para poder fazer a pessoa tropeçar e cair. Por exemplo, lá no livro de Jó, onde ele está observando, aí Deus fala, você está vindo de onde? Eu estou vindo de rodear a terra. Aí Deus diz, não, você está observando meu servo Jó, que é íntegro, sincero, temente a mim, de verdade, né? Aleluia, e se desvia do mal. E se Deus fosse dar testemunho meu e teu, o que Deus poderia dizer de mim e de você, irmão? Será que a gente não teria que ter também bom testemunho perante aos homens, perante primeiro a Deus e segundo aos homens e a Satanás que está ao derredor? Ou por que a Bíblia diz para não dermos lugar ao diabo? Por que a Bíblia diz que se eu não souber refrear a minha língua, em 1 Tiago 1,26, né? Se o tal que cuida ser religioso não sabe refrear sua língua, a religião do tal é em vão, não é verdade? Então nós temos que ter, e o homem tem esse domínio próprio. Nessa exegese você vai ver que lá Deus disse para Caim, não é verdade? Em Gênesis 4 ali em diante, que ali pensou, o diabo veio e soprou no seu ouvido, né? Falou nos seus pensamentos, queria que ele pronunciasse com a sua boca, porque sabe que também em Mateus também está escrito que pelas suas palavras serão
é condenada ou absolvida. E o diabo ali soprou e Deus disse para ele, ó, o mal está à sua porta. Em sentido de estudo, é a porta do olho, do nariz, da boca, do ouvido e das mãos. Tudo isso auxilia a alma, e toda alma que pecar, ela morrerá. Aí Deus deu ele a oportunidade de dominar isso tudo, porque uma das coisas impossíveis que Deus nunca irá fazer, aquilo que é possível ao homem, macho e fêmea, que eles têm que fazer, e Deus não vai fazer nada. Ele pode até ajudar, não é verdade? Em casos que você não acha a saída, você pede oração, Deus vai até te ajudar, vai te proporcionar orebexpriua para tu chegar àquilo com que Ele quer que você chegue, mas Ele vai querer ver o seu esforço. Por exemplo, lá Josué, o que ele disse para Josué? Esforce e tem o quê? Bom ânimo, que eu serei contigo. Era um homem que já tinha lutado, batalhado 40 anos. E Deus não deu nem moleza para ele, não foi? Porque Deus sabia que ele tinha aquela capacidade para vencer. Só que ele não teria como vencer com seus afetos e seus sentimentos. Porque o seu líder, o seu pai na fé, podemos dizer assim, Moisés, já anunciou que iria morrer, e ele deixou aquela palavra entrar dentro dele de um ponto, a forma que ele ficou muito triste. Aí Deus faz o quê? Fala com ele 3 vezes e não consegue animá-lo. Irmão, tem coisas que às vezes Deus vai falar e tem ser humano, parece que se tranca de uma certa forma, que parece que entra mais de um lugar antipenetrante que até Deus não pode chegar, entre aspas falando. Por quê? Vamos ver que Elias fugiu por um tempo, entrou na caverna e Deus chamou, ele veio. Orebexpriu a Cobidawa, né? Porque Deus conhece o interior e sabe por que as pessoas entrou naquela situação. E Deus falou para Josué, ele não veio, mas quando fala para Moisés